Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso prático de Mérida de Logum, do nosso curso prático de jogo de búzios. A aula de hoje nós vamos aprender o sexto Odu, Ordem Oxeturá Mérida de Logum. O Odu tão popular aqui no Brasil, o Odu Obará. Por ser muito popular, tem centenas de sacerdotes fazendo vídeo para a internet explicando o Odu Obará. Com toda a humildade, todo o respeito, são vídeos muito fracos, que não explicam a verdadeira essência do Odu Obará. Por isso, decidi liberar essa aula de Obará do curso prático de Mérida de Logum para todos, a fim de ajudar a todos obter o maior axé do Odu Obará, que é a riqueza. Mas, para ser justo com os alunos que fizeram a matrícula no curso prático de Mérida de Logum, no curso prático de jogo de búzios, toda a parte ritualística e litúrgica para atrair a riqueza e a prosperidade não vai estar disponível para todos, somente para os alunos. Outra coisa, a técnica para confirmar o Odu Obará, porque o Odu Obará ele é o Odu de riqueza, e a riqueza ela precisa ser confirmada, e é necessário fazer alguns trabalhos espirituais para manter essa sorte, para assim, consequentemente, você atrair a riqueza e a prosperidade. Caso ao contrário, esquece. Isso vai ficar exclusivo para os alunos do curso. Então, vamos dar continuidade, vamos decifrar, vamos entender todos os mistérios, fundamentos, interpretações do Odu Obará. Podem pegar o caderninho de vocês e anote, porque o que eu vou falar aqui é importante. O Odu Obará se manifesta com 6 búzios abertos e 10 búzios fechados. Orixás que se manifestam no Odu Obará: Logum Nedé, com muita força, Oxalá, Xangô, Oxóssi, entre outros. Já vou falar sobre a importância do axé desses orixás dentro do Odu Obará para você adquirir a prosperidade e a riqueza. O Odu Obará é o Odu da riqueza. Vamos esclarecer aqui o que é riqueza. É riqueza material, é dinheiro. Eu vejo muitas pessoas falando assim, o Odu Obará fala de riqueza, riqueza de saúde. Para com essa palhaçada, isso é mentira. O Odu Obará fala sobre riquezas materiais, dinheiro. É tudo aquilo que podemos possuir, ter, comprar. É isso que o Odu Obará fala, riqueza, dinheiro, prosperidade, fartura, felicidade e abundância. Anota isso. Para facilitar o aprendizado e o entendimento do Odu Obará, nada melhor do que o Itã, uma história para facilitar o entendimento e o aprendizado. Essa história foi enviada para mim num grupo de candomblé. Eu achei muito interessante e vou compartilhar essa historinha aqui com vocês. Após essa história, nós vamos desvendar o Odu Obará. Nós vamos explicar significado, interpretação, fundamento e como obter o axé de Obará. Como ficar rico. Diz a lenda que entre todos os Odus, Obará era o mais pobre, vivendo em uma casinha de palha no meio da floresta, com sua vida humilde e simples. Um dia os irmãos foram fazer a visita anual ao Babalaô para fazer as suas consultas. E prontamente o Babalaô perguntou: onde está o irmão Obará? Os outros irmãos disseram-lhe que havia se adoentado e não poderia comparecer, mas na verdade eles tinham vergonha do irmão pobre. Como era de costume, o Babalaô presenteou a cada irmão com uma lembrança simples, mas de coração. E após a consulta, foram todos a caminho de casa. Enquanto caminhavam, maldiziam o presente dado pelo Babalaô. Morangas, isso é presente que se dê? Abóboras. A noite se aproximava e a casa de Obará estava perto. Resolveram então passar a noite lá. Chegando à casa do irmão, todos entraram e foram muito bem recebidos. Obará pediu à esposa que preparasse comida e bebida a todos e acabaram com tudo que havia para comer na casa. O dia raiando, os irmãos foram embora sem agradecer, mas antes lhe deixaram as abóboras como presente, pois se negavam a comê-las.
Na hora do almoço, a esposa de Obará lhe disse que não havia mais nada o que comer, apenas as abóboras, mas que estavam podres. Obará então disse: elas foram um presente de todo o coração dadas pelos meus irmãos. Obará pediu que tirasse a parte ainda boa e as fizesse a si mesmo. Quando abriram as abóboras, dentro delas haviam várias riquezas em ouro e pedras preciosas, e Obará se surpreendeu. Foi então que Obará seguiu até o Babalaô para o consultar e perguntou: grande sábio, devo devolver o ouro e as pedras preciosas aos meus irmãos? E o Babalaô respondeu: por que abriu as abóboras, Obará? Elas estavam podres e cheirando mal. Por que então as abriu? E Obará respondeu: foi um presente de meus irmãos dadas de coração, e de coração eu iria comer toda a parte boa. O Babalaô então abriu os olhos de Obará e lhe disse: eles lhe deram porque não conseguem ver nada além da aparência podre e o cheiro ruim. Só quem é realmente bom merece a riqueza que há além da aparência. A riqueza é sua, Obará. Vá. E Obará foi e prosperou. Tempos depois, os irmãos de Obará desde então passavam por grande miséria e foram ao Babalaô para tentar resolver a situação. Ao chegar lá, escutaram a multidão saudando um príncipe em seu cavalo branco e muitos servos em sua comitiva entrando na cidade. Quando olharam para o príncipe, perceberam que era seu irmão Obará e perguntaram ao Babalaô como poderia ser possível. E ele respondeu: lembram-se das abóboras que vos dei? Dentro haviam riquezas em pedras e ouro, mas a vaidade e o orgulho não vos deixaram ver. E hoje quem era o mais pobre tornou-se o mais rico. Foram então os irmãos ao palácio de Obará para exigir a riqueza e o ouro, e lá chegando disseram a Obará que lhes devolvessem. Obará olhou aos seus irmãos e disse: vocês não me deram ouro e riquezas, me deram abóboras podres, e quando me deram as abóboras, pensaram vocês que era tudo que eu merecia. Sim, era verdade, eu as merecia. Eis aqui, meus irmãos, as abóboras que me deram para comer. Eu as guardei, agora são vocês que as comerão. Já dizia o velho sábio: não julgue alguém pela aparência. Tudo parece injusto, mas a vida não há de falhar. Um dia ela coloca cada um em seu devido lugar. Quem despreza o pobre não tem como prosperar. É isso que aprendemos com a lenda de Obará. Axé a todos. Vamos interpretar essa história, esse Itã. Vamos aprender a como ficar rico com o Odô Obará. Primeira coisa que conta na história: Obará era o mais pobre de todos. Ainda assim, conseguiu ser o mais rico. Qual lição que essa história está dizendo pra gente? Não importa a sua condição financeira. Não importa o que você está fazendo. Você tem tudo para ficar rico. Segunda coisa que é dito no Odô Obará: a riqueza só se manifesta de duas formas. Preste atenção nisso. A riqueza só se manifesta de duas formas. Isso é dito no Odô Obará. Ou você corre atrás da riqueza, que é o jeito até mais difícil, ou a riqueza vem até você fantasiada de algum problema. No caso, a riqueza de Obará veio com abóboras. Abóboras assim, sabe, estragadas. Abóbora. A riqueza de Obará veio através de uma abóbora. O que esse Itã, o que tem a ver a abóbora? Eu vou explicar para vocês. Porque muitas das vezes a riqueza bate em nossa porta fantasiada de problema. É isso mesmo, da mesma forma que a riqueza bateu fantasiada na porta de Obará, através de uma abóbora, moranga, sabe, estragada. E ele conseguiu ficar rico com abóbora. E é isso que acontece com a gente. Não entendeu? Eu vou explicar agora, mais uma vez, para facilitar o entendimento e o aprendizado. Eu vou contar uma história da Júlia, que veio consultar com a gente no ano de 2020. Ela estava desesperada. A vida dela praticamente tinha acabado. Por quê? Ela era uma escrava do trabalho, pegava o metrô 5 horas da manhã, enfim, chegava em casa 8, 9 horas da noite, exausta, perdeu o casamento, enfim, a vida dela estava um fuá completo. Júlia era iniciada no orixá.
tinha dado todas as suas obrigações, enfim. E não sabia o que estava acontecendo na vida dela. E ela veio até a mim: pai, por favor, joga, pai. Pai, joga, pai, para mim. E como tem muitas pessoas que me procuram, eu falo: não, filho, vou jogar, vamos marcar o dia. Ela chegou até a chorar. Ela chegou para mim e falou assim: se você não jogar para mim, se você não me ajudar, eu vou me matar. Ela falou assim mesmo. Eu falei: não é possível. Aí eu falei: eu não quero dormir com peso na consciência. Fui, peguei os búzios, a gente foi, joguei. Quando eu joguei, adivinha qual Odu que apareceu para ela? O Odu Obará. Eu fiquei assim, surpreso. Eu falei: não, peraí, o Odu Obará? Quando o Odu Obará aparece na mesa de jogo, você precisa confirmar ele. E é uma confirmação diferente de todas as outras. Porque você não pode errar. Você não pode chegar para um cliente e falar assim: olha, você vai ficar rico, você tem a oportunidade de ficar rico, de ganhar dinheiro. Você não pode falar isso. Você tem que confirmar. Tem que ter a certeza absoluta. Os orixás precisam manifestar ali no oráculo de todas as formas possíveis que isso é verdade. Tá? E aí eu fiz a confirmação e veio o Odu Obará. Eu falei assim: eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Uma mulher que não tem estudo, que trabalha às 5 da manhã, chega em casa às 8 horas da noite, perdeu o casamento, não criou os filhos, ela não faz nada. Quer dizer que, eu falei assim, quer dizer que o orixá está me dizendo que essa mulher vai ficar rica? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Mas eu fiz a minha obrigação, porque no Mérito de Logum, no jogo de búzios, você precisa falar, não é aquilo que você acha, aquilo que você sente, a sua intuição, não. Esse é o maior erro, tá? Você tem que falar aquilo que os orixás estão mandando você falar. E eu falei assim: Júlia, preste atenção. Eu sei que pode parecer mentira, mas é verdade. O orixá está falando que você tem tudo para ficar rica. Ela falou: pai, pelo amor de Deus, pai, você vem essa hora falar isso pra mim? Puxa vida, pai. Olha pra mim, pai. Meu marido me largou. Não criei meus filhos. Pai, para com isso. Falei: Júlia, olha só. Eu não tô aqui brincando, não. Até falei sério. Falei: não tô aqui brincando, não. Não tô aqui de sacanagem, não. Eu tô aqui falando a verdade. Preste atenção no que o orixá tem para dizer para você. Júlia, a oportunidade está batendo na sua porta agora. Você tem tudo para ficar rica. E através do Odu Obará, da forma que o Obará veio se manifestando, na forma que o Obará veio posicionado, prospectado na sua vida, isso vocês vão aprender mais lá na frente, como prospectar o Odu, como entender como aquele Odu está posicionado na vida da pessoa, se ele está em Irê, boa sorte, ou Ibi, ou Sobô, má sorte, faz toda a diferença. Eu falei para ela, falei: Júlia, o orixá não está aqui brincando não, está falando a verdade. Você tem tudo para ficar rica. E a Júlia falou, começou a levar um pouco mais sério, né? Quando eu cortei ela e impus ali o que estava sendo dito no jogo, ela falou assim: como? Me diz como. Eu falei para ela: também não sei. Eu vou continuar jogando. E aí eu peguei os búzios, joguei de novo, joguei bem, enfim, fui jogando. E aí eu vi, dentro do Odu, que se chama Ediobê, vocês vão aprender sobre esse Odu, tá? Tá no curso prático Mérito de Logum, é o Odu da espiritualidade, Odu do Ori, enfim. Conclusão, para não estender a aula. O orixá disse que a missão da vida dela, o propósito de vida dela, era o sacerdócio. E através do sacerdócio, ela ia ficar rica, ela ia despertar a riqueza dela. Por quê? Porque ela estaria cumprindo a missão de vida dela no planeta Terra. Ela veio aqui no mundo para fazer isso. E ela estava numa jornada completamente o contrário daquilo que ela devia fazer. Eu falei para ela: Júlia, você precisa exercer seu sacerdócio. Ela falou assim: não, como assim eu vou ajudar os outros? Eu não consegui ajudar nem a mim mesmo. Eu falei: Júlia, o orixá está te chamando para uma missão. O orixá quer que você se torne uma grande Ialorixá. Ela riu da minha cara. Falei,
eu já estava perdendo a paciência. Ela fez aquela risada assim, pai, eu e a Lorixá? Eu falei assim, é o que o Orixá está falando, eu já estava perdendo um pouco a paciência. Porque sabe quando a pessoa está desacreditada na vida, você fala, ela... Falei, Orixá quer te levantar uma grande Ialorixá, Júlia. Ela, pai, mas eu não sei de nada. Eu falei, alguém nasceu sabendo? Ah não, pai, mas alguém nasceu sabendo? Você já viu um neném nascendo e já saindo andando? Não. O que você vai fazer? Você vai aprender, você vai estudar, você vai se desenvolver e você vai se dedicar ao seu sacerdócio para se tornar uma Ialorixá. Ela, tá bom, pai. E como que eu vou tirar dinheiro para me sustentar? Eu falei, através do jogo de búzios. Cadê seu jogo de búzios? Aí ela, pai, não jogo búzios há não sei quanto tempo, não entendi, não sei jogar direito, eu ensinei ela a jogar. Conclusão, falei para ela, Júlia, seu caminho é esse, você tem o caminho sacerdotal, você tem tudo para ser uma Ialorixá, o Orixá quer isso de você, essa é a sua missão, ajudar as outras pessoas. Ah, como que eu vou viver? Começa a jogar búzios, não tenha vergonha. Ela chegou e divulgou isso, ela tinha o trabalho dela, né? Ou seja, nas folgas dela, ela começou a divulgar que jogava búzios. E, pai, quanto que eu cobro? Eu falei, filha, não vai chegar cobrando R$300 igual eu, porque é complicado. Cobra R$150. Na primeira semana, ela consultou para 4 pessoas. Ela fez R$600. Na segunda semana, ela consultou para 12 pessoas. Fez R$1.200. Ela falou assim, ela pegou o telefone, ligou e falou, pai, não tô acreditando. Não é que a riqueza bateu na minha porta? Não é que o dinheiro bateu na minha porta através do meu sacerdócio e jogo de búzios? Eu falei, é isso! É isso! Hoje, a Júlia tem uma casa incrível. A Júlia saiu do estado do Rio de Janeiro e foi morar em Minas Gerais. Abriu sua casa em Minas Gerais, perto da sua família. Moral da história. A Júlia, em 2 semanas, fez R$1.800. Depois, no mês, ela faturou 5.000, depois ganhou 10.000. Saiu do Rio de Janeiro, foi morar em Minas Gerais, perto da família. Hoje ela é Ialorixá. Ela é Ialorixá, sim, de primeira, só jogando búzios. A consulta dela hoje é igual a minha, é R$300. 20 pessoas, R$6.000 no bolso dela. Faz mais de R$10.000 por mês jogando búzios, fazendo ebó nas pessoas. Enfim, ficou rica, comprou a sua casa própria, comprou seu carro, exatamente igual foi prometido no Odu Obará. A riqueza dela veio fantasiada de problema, né? Ela foi demitida daquele emprego que ela trabalhava há muito tempo e ela não teve outra escolha. Ela falou, olha, eu vou seguir a orientação do Orixá. Ela poderia ter feito outra coisa. Ela poderia ter entregado o currículo para um monte de lugar. Ela poderia ter feito bico de empregada doméstica, de faxineira. Mas ela falou assim, não, eu vou aceitar o que o Orixá está propondo para a minha vida. E pronto, ficou rica. A oportunidade veio fantasiada de problema. Ela foi demitida, ficou sem dinheiro, queria tirar sua própria vida. E o Orixá veio e falou, não, peraí, a sua missão é essa. Ou seja, uma pessoa sem estudo, pobre, desempregada, ficou rica através do jogo de búzios. É isso. A abóbora dela foi o jogo de búzios. Enfim, tem várias histórias de pessoas que a oportunidade bateu na porta fantasiado de problema e a pessoa abraçou essa oportunidade e ficou rica e mudou de vida. E acredite em mim, quando o Odu Obará aparece numa consulta, dependendo da forma que ele aparecer, você vai aprender isso mais para frente no curso, pode significar que a oportunidade da riqueza está batendo na porta da pessoa. E quando a riqueza bate na porta, mesmo que esteja fantasiada de problema, você precisa abrir a porta, você precisa resolver aquele problema e encontrar a riqueza da mesma forma que o Obará encontrou. Outra coisa que fique claro, Exu chegou para Obará e perguntou o seguinte, Obará, de onde vem tanta riqueza? Obará chegou e falou assim,
eu vendo abóboras. Aí Exu olhou. Enfim, conclusão. A riqueza é gerada através de empreendedorismo. Se você é um funcionário CLT, o máximo que você pode conseguir é ser promovido numa empresa, é subir de nível numa empresa. Se você é um empreendedor, os céus nem são os limites, né? Não tem limite. Você pode ficar rico, né? Ou seja, a riqueza vem através de empreendedorismo. Toda vez que o Odu Obará aparecer numa consulta, você, como sacerdote, deve orientar o seu cliente explicando o seguinte para ele. Anote isso porque é importante. Dentro do Odu Obará é explicado que problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com ideia, com criatividade. Quando nos deparamos com problemas financeiros, é natural pensar que a solução está simplesmente em ter mais dinheiro. No entanto, a verdadeira solução para os problemas financeiros vai além disso. A chave para resolver essas questões está nas ideias inovadoras e criativas que podem mudar a maneira que lidamos com o dinheiro e alcançamos a tão sonhada estabilidade financeira desejada. Preste atenção nisso. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com ideias. As ideias podem abrir os nossos olhos para oportunidades ocultas, não convencionais. As ideias podem abrir os nossos olhos para abóboras que chegam em nossas vidas, para problemas que batem na nossa porta. As ideias podem abrir os nossos olhos para oportunidades ocultas, não convencionais. Ao invés de focar apenas na obtenção do dinheiro, as ideias nos permitem identificar maneiras criativas de gerar renda. É isso mesmo, uma maneira criativa de gerar renda é jogando búzio para as pessoas. 2 pessoas a R$150 é R$300. Se você jogar para 4 pessoas na semana, R$600 por semana. Tá ruim para você R$600 por semana jogando búzios? Poxa, não tá ruim, né? 6 vezes 4, 24, R$2.400 extra. Tá aí, é uma oportunidade. Agora, ao invés de você focar apenas na obtenção do dinheiro, as ideias nos permitem identificar maneiras criativas de gerar renda, explorar mercados em crescimento e aproveitar nossas habilidades únicas e talentos para gerar receita, para ganhar dinheiro. Exemplo, poxa, eu faço um bolo maravilhoso. Eu vou começar a fazer o quê? A divulgar para as pessoas. Olha, eu faço esse bolo aqui, esse bolo é muito bom, e você começa a vender bolo. Bolo de pote, bolo disso. Conclusão, daqui a pouco você tem uma confeitaria. Vocês estão entendendo como o Odu Obará ensina a gente a prosperar, ensina a gente a enriquecer? O Odu Obará é o Odu de criatividade. E aí que entra um orixá muito poderoso dentro desse Odu, que se chama Logunedé. Eu, como sou feito em Logunedé, tenho propriedade para explicar isso. Logunedé é o guardião da riqueza e das oportunidades. Ele traz consigo a promessa de prosperidade e sucesso financeiro. A sua influência é capaz de abrir portas para a abundância, trazendo fortuna e crescimento para aqueles que o reverenciam. Ou seja, o trabalho com Logunedé para atrair sorte e prosperidade é muito importante dentro do Odu Obará. Logunedé, dotado de uma inteligência gigantesca, Logunedé é conhecido por a sua habilidade em resolver problemas complexos e tomar decisões sábias. Logunedé é um estrategista nato, capaz de encontrar soluções criativas mesmo estando em situações mais desafiadoras. A sua mente é afiada, perspicaz,
Logunedé é um líder respeitado e admirado. Ou seja, Logunedé tem tudo, todo o axé da riqueza e prosperidade é manifestado dentro do orixá Logunedé. Por ser estrategista, por ser sábio, por ser capaz de encontrar soluções criativas, mesmo nos momentos mais difíceis, ele tem tudo para ficar rico. Então é esse axé do Logunedé que precisamos ter em nossas vidas para ficarmos ricos. É por isso que Logunedé é um orixá associado à riqueza, à prosperidade. Todos os orixás são prósperos e ricos. Só que Logum, ele tem esse apelo para a riqueza, junto com Oxum, junto com o Oxumaré, junto com outros orixás. O Odu-Obará nos ensina a ter a mentalidade centradas em ideias, abrindo um mundo de possibilidade para resolver os nossos problemas financeiros de forma duradoura, ou seja, resolver definitivamente o problema financeiro. O dinheiro, por si só, é apenas uma ferramenta, mas as ideias moldam a maneira de como utilizamos o dinheiro e multiplicamos. Da mesma forma que Obará fez, pegou uma abóbora, pegou as sementes, começou a plantar abóbora, começou a vender abóbora para todo mundo. Obará é um empreendedor. Por isso o Odu-Obará pede para que tenhamos criatividade para buscar inovação, buscar soluções inteligentes para resolver os nossos problemas financeiros. Junto com o axé de Logunedé, que a gente explicou agora, associado à criatividade e estratégia, tem tudo para ficar rico. E na hora da consulta, isso é mostrado. Eu vou ensinar para vocês como ver se uma pessoa vai ficar rica no Odu-Obará, ou como uma pessoa tem um grande potencial financeiro. Certa vez, um pobre chegou a Obará perguntando: como que eu faço para ficar rico? Obará respondeu: eu vendo abóboras. Traduzindo, Obará é um empreendedor. Obará já respondeu: se fica rico através de empreendedorismo. De cara, Obará já respondeu: eu vendo abóbora. O pobre chegou e falou assim: eu tenho um irmão. Nós fomos criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai. Estudamos juntos. Tivemos o mesmo trabalho. O meu irmão é rico, eu sou pobre. E Obará fez a seguinte, e ele perguntou para Obará: por que isso? Obará devolveu uma pergunta para ele. Ele falou assim: o seu irmão, ele é 100 vezes mais inteligente que você? E o pobre respondeu: não. Nós temos mais ou menos a mesma inteligência. Obará perguntou o seguinte: o seu irmão trabalhou 1000 vezes mais do que você? Aí o pobre falou: claro que não. Eu e meu irmão trabalhamos praticamente a mesma coisa. Obará respondeu para o pobre: então a diferença entre vocês dois são pequenas, né? Só que preste atenção. Olha aqui, vamos tentar entender essa metáfora. Vamos tentar entender o que o Obará estava explicando para aquele pobre. Uma pequena diferença em desempenho dá uma grande diferença em resultado. Os irmãos foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, estudaram junto, trabalharam junto. Um ficou 1000 vezes mais rico e o outro super pobre. A diferença entre os dois são pequenas. Nesse Odu-Obará nos ensina que a diferença está nos mínimos detalhes. Uma pequena diferença em desempenho dá uma grande diferença em resultado. Para ficar mais fácil de entender essa metáfora, olhe para essa imagem. Estamos diante de uma corrida de cavalo. O primeiro colocado ganha $15.000, o segundo colocado ganha $5.000 e o terceiro colocado ganha $1.000. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o cavalo que chegou em primeiro lugar, ele correu 3 vezes mais que o que estava em segundo lugar? Claro que não, né, gente? Então por que ele ganhou 3 vezes mais
do que aquele que chegou em segundo lugar? Por que enquanto o primeiro ganhou 15 mil, o outro ganhou 5 mil? Por que um ganhou 3 vezes mais? Porque ele chegou em primeiro, uma pequena diferença. Olha aí, uma diferença de nariz, uma diferença de um palmo. Ou seja, uma pequena diferença em desempenho dá uma grande diferença no resultado. O em terceiro lugar ganhou $1.000. O que está em primeiro correu 15 vezes mais do que o cavalo que está em terceiro? Não. A diferença também foi pequena. Diferença de centímetros. Então, o Oddu Obará nos ensina que a diferença é que faz a diferença. São os detalhes, são mínimos detalhes, são os pequenos fundamentos. A diferença entre você e um rico são mínimas, são poucas. Sabe o que isso significa? Que você também pode ser rico. Inclusive, a religião dos orixás prega a prosperidade e a riqueza. Porque sem dinheiro você não arruma nada nessa religião. Essa que é a verdade. A religião dos orixás. Eu estou falando de Ifá, eu estou falando de Candomblé. A Umbanda é caridade, já prega uma outra filosofia também. Já a religião dos orixás, a gente prega o amor, a caridade, iniciação, R$10.000. Ifá e Bodu, R$10.000. Feitura, iniciação Ebé, R$8.000. Iniciação em Egungun, R$10.000. Você precisa fazer. E aí? Você tem que ser próspero. Você precisa ter dinheiro. Nessa religião aqui, prega que você precisa ser próspero e rico. E o Oddu Obará ensina todas as estratégias para a riqueza. Estou ensinando para vocês. Então, você hoje que está aqui assistindo essa aula, a sua diferença para uma pessoa rica é pequena. Vocês dois têm mais ou menos a mesma inteligência, vocês dois têm mais ou menos as mesmas ideias, só que a diferença, uma pequena diferença, fez um ficar rico e o outro ficar pobre. É uma pequena diferença. Então o Oddu Obará, ele diz que você precisa ter ideias, né, de como empreender. Né? Ou seja, se fica rico através de empreendedorismo. Quando Exu pergunta para o Obará como é que ele ficou rico, ele responde: eu vendo abóboras. Não tem como você falar assim: eu vou ficar rico sendo motorista de ônibus. Não dá. Eu vou ser rico sendo professora. Não dá. A não ser se você é uma professora que começa a empreender. Uma professora que começa a vender curso, a vender livros, enfim. Ou seja, riqueza se tem através de empreendedorismo. E a riqueza se manifesta de duas formas, vamos lembrar. Ou você corre atrás dela, que é a maneira mais difícil, mas que dá para conseguir, ou a riqueza bate na sua porta fantasiada de problema. No caso de Obará, a riqueza veio fantasiada de abóbora. A pergunta que eu faço para você hoje é: como a riqueza está fantasiada para você? Ela veio através de qual problema? É isso que você deve buscar refletir. Então agora nós vamos para a parte de magia. Como potencializar, desenvolver toda a riqueza do Oddu Obará em nossas vidas através do axé dos orixás, Logunedé. Quais são as magias? Quais são os banhos? Como extrair o axé do Oddu Obará para a gente ficar rico, ganhar muito dinheiro? É isso que vamos aprender na próxima aula. Então você que não fez a sua matrícula no curso prático de Mérida de Logum e quer ter acesso a diversas outras aulas como essa, perdoa o barulho do fogos, entre em contato, chame no WhatsApp, faça a sua matrícula. E para você que está no curso, parabéns, vamos prosseguir com a próxima aula. Você vai mudar de vida e o orixá quer que você... Olha só, presta atenção. Olodumare, Deus, os orixás, eles querem que você seja próspero, eles querem que você seja feliz, eles fazem de tudo para isso, eles te dão toda a orientação. Basta vocês seguirem e fazer aquilo que é certo. Lembre-se, uma pequena diferença em desempenho faz a total diferença em resultado. O pouquinho que você mudar,
pode ser a diferença entre você estar pobre e você estar rico. A diferença de você e um rico é bem pequena. Então, vamos se esforçar para que o axé da prosperidade e da riqueza venha até nós. Axé. Pai abençoe. Até a próxima aula.